Graças a paz, queridos. Sou o seminarista Tiago Mendes e fiquei responsável por trazer a temática hoje de sinais da vinda de Jesus. A gente não tem como aprofundar o tema, mas a gente vai tentar pegar os pontos bases e ler ponto a ponto e fazer um pequeno comentário em cada um deles, tá ok? Convido você a, nesse momento, pegar a sua Bíblia, a gente vai usar muito ela, e o primeiro texto que a gente vai falar sobre está lá em Mateus, capítulo 24, verso 3. Diz assim: Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Aí, os discípulos já tinham aceitado que Jesus haveria de padecer na cruz, mas que ele iria voltar para pegar a sua igreja novamente. E aí eles queriam saber quando, a preocupação humana de qual dia, para me agendar para isso aí. Então, mas se eles tivessem prestado mais atenção aos ensinamentos do Mestre, eles haveriam de ter ciência de que não precisariam ter o dia exato, mas que eles precisariam estar prontos, independentemente do dia. E o Antigo Testamento inteiro, sempre, o Antigo Testamento aponta para Jesus. E por apontar para Jesus, ele já declarava sinais da vinda do Mestre. Da primeira vinda, no caso, que se cumpriria no Novo Testamento. Eu não vou ler todos os versos, mas eu vou citar o acontecimento e dizer a referência bíblica. A gente começa com, primeiro, que ele seria da tribo de Judá. Está lá em Gênesis 49, verso 9 e versículo 10. Nasceria em Belém, Miqueias 5, 2. Nasceria de uma virgem, Isaías 7, 14. Seria chamado do Egito, Oséias 11, 1. Tornar-se-ia um profeta, Deuteronômio 18, verso 18 e 19. Seu próprio povo o rejeitaria, Isaías 53, verso 3. Faria uma entrada triunfal em Jerusalém, Zacarias 9, 9. Seria traído e vendido por 30 peças de prata, Zacarias 11, verso 12 e 13. Seria levado à morte pela crucificação, Salmos 22. Suas mãos e pés seriam perfurados, Salmos 22, verso 16. Os soldados jogariam a sorte por sua roupa, Salmos 22, verso 18. Erguer-se-ia dos mortos, Salmos 16, verso 9 e 10. E subiria aos céus, Salmos 68, verso 18. Então, todos esses sinais que a gente pontuou agora do Antigo Testamento se cumpriu quando Jesus veio à Terra e cumpriu cada ponto. Cada ponto desse, depois você pode parar, vai pausando e vai verificando cada versículo e você vai ver que cada ponto desse se cumpriu no Novo Testamento. Então a gente precisa estar pronto, independentemente do dia, para a segunda vinda do Messias agora. Lá em Mateus 24, 36 diz: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente ao Pai. Isso era Jesus dizendo. E Atos 1,7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então não compete a nós ter o dia exato. O que compete a nós é estar preparado para a volta do Messias, para buscar a sua igreja. E quais são os sinais que tem que se cumprir? Aí a gente vai listar alguns sinais, também só pinceladas. Isso a gente pode depois fazer um estudo aprofundado na igreja, presencialmente, seria muito melhor. Então, primeiro ponto, o estado mental do mundo. Lucas 21, 25 diz: Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Então, quando estar angustiado ou perplexo é estar oprimido ou sob pressão. A perplexidade significa confusão mental. E os irmãos há de convir
que o mundo já está perplexo, já está confuso. Tudo isso que a gente está vivendo hoje é uma grande confusão no mundo. Ninguém entende o porquê das coisas. E isso, Jesus já disse que tinha de se cumprir. Esse estado mental do mundo está confuso, está perplexo. Segundo, o estado moral do mundo, lá em Lucas 17, do 28 ao 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, a depravação humana vai estar tão grande que novamente Jesus virá buscar a sua igreja, e aqueles que não subirem com o Mestre há de padecer o castigo eterno. Terceiro ponto, apostasia. Mateus 24:11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. Apóstolo Paulo já tinha prevenido a gente em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4 também. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então é o que a gente tem visto hoje. Tem igreja para tudo que é gosto. E isso não é errado, teoricamente. Depende do rumo doutrinário que a igreja está levando. E pelo que a gente tem visto, tem se provado que muitas dessas igrejas que são temáticas só para jovens, só para adultos, só para casal e etc., a ortodoxia bíblica nem sempre está tão correta. Elas tentam tentam moldar a Bíblia ao homem e não o que é o certo, que é o homem se moldar a Bíblia. Ponto 4. Aumento da delinquência. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está lá em Mateus 24:12. Também tem lá em 2 Timóteo 3, 1, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Então o apóstolo Paulo já tinha orientado a gente a fugir desses que mostram esses sinais, porque isso é mais um sinal da vinda do Messias, a sua segunda vinda, o aumento da delinquência. Ponto 5. A chegada dos zombadores. 2 Pedro 3, do verso 3 ao 4. Tendo em conta, antes que tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o que a gente vê aqui? Que estavam muito preocupados com o dia que há de se concluir isso. Mas como eu já falei, a gente não precisa estar preocupado com qual o dia certo. A gente precisa estar preocupado e atento em estar preparado, independentemente do dia que seja. Ponto 6. Perseguição generalizada. Mateus 24, verso 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Marcos 13, 9, 12 e 13. Estai vós de sobreaviso,
porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Um irmão entregará a morte a outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Verso 7, opulência, que é a grande quantidade de bens, riqueza, o acúmulo disso. Tiago, capítulo 5, verso 1 ao 3, ele diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Então a nossa segurança, meus irmãos, não tem que estar em dinheiro, não tem que estar em fortuna, em terrenos, porque isso para Deus não vale nada. Muito pelo contrário, isso pode dificultar a nossa ida ao céu. Ponto 8. Preparação para o Armagedon. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Está lá em Mateus 24, 6. E a Bíblia diz que ao se aproximar do fim, as guerras se tornarão gerais, devastadoras e frequentes. Ponto 9. Conhecimento e viagens. Está em Daniel, Antigo Testamento, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O significado das palavras de Daniel não poderia ser compreendido senão por nossa geração, porque na verdade a Escritura diz que elas estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Hoje sabemos bem o que Daniel queria dizer. Trata-se, por certo, da era da velocidade, da viagem do conhecimento. O conhecimento humano se duplica em 15 anos e o homem passou da carroça puxada animal aos foguetes e mísseis em menos de 2 gerações. Então, vivemos a era da tecnologia, da evolução do conhecimento. Isso também é uma prova de sinais da segunda vinda do Mestre. Ponto 10. Conferências de paz. Primeiro capítulo do livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, quando virem com esses discursos de paz geral, global, isso também é um sinal da segunda vinda do Mestre. Ponto 11. A vinda do ditador mundial. Apocalipse, capítulo 17, verso 17. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e dê a besta do reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, o ditador mundial, o grande homem da paz, também será um cumprimento da segunda vinda do Mestre. E por fim, meus irmãos, o que mais compete a gente, esse ponto, o evangelismo mundial. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esse ponto é muito importante, porque é responsabilidade minha e sua, o evangelismo mundial. Onde existir uma vida que não conheça Jesus, que não ouviu falar dele, cabe a nós, a igreja, pregar o evangelho para essa pessoa. Então, o que a gente deve fazer para se preparar para esses últimos dias? Primeiro, preparar-se com urgência. Lá em Mateus 24, verso 44 diz: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem virá. Hebreus 11:17 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa.
Então, Noé se preparou com urgência. Mesmo todo mundo sendo contra, ele se preparou e estava pronto quando o dilúvio veio. Então, cabe a nós também se preparar com urgência. Segundo ponto, esperar com paciência. Está lá em Hebreus, capítulo 10, versos 36 e 37. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ponto 3. Observar com antecipação. Aguardamos com ansiosa expectativa a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 3:20. E Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então a gente deve observar com antecipação as coisas. Estar atento aos sinais. Ponto 4, para encerrar. Trabalhar com zelo. Mateus 24, verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E 1 João, capítulo 2, verso 28. Não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Então, a gente não deve se envergonhar do Evangelho e a gente tem que estar preparado para quando o Senhor da vinda, quando o Senhor vir, estarmos prontos para subir com Ele. Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço.